Olá, meus amores do Bom Dia, beleza? Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre aquele assunto que vocês adoram, a minha vida aqui na Itália. E hoje eu vou falar um pouco sobre como foi a adaptação, que é uma coisa importante, né, para você que está pensando em vir morar aqui, ou passar um tempo, ou até mesmo passear. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Assim vocês se situam um pouco. Bem, a primeira coisa que eu acho que é a mais difícil é com relação à língua, né? Eu, quando vim pra cá, eu já tinha uma noção do italiano, porque eu trocava muito com meu marido, né? Ajudava ele com português, ele me ajudava com italiano. E antes mesmo de eu conhecer ele, eu comprei uma gramática em italiano, porque eu adoro músicas em italiano, e eu queria entender o que eu estava escutando. Então eu sozinha, antes mesmo de conhecer ele, comprei uma gramática e comecei a estudar um pouquinho. Então assim, eu tinha uma noção. Mas aqui é bem diferente, né? Eles falam rápido, claro, no dia a dia, é a língua deles. É muito mais rápido do que você falando o italiano. Então eu me lembro que eu ia à feira, né, acompanhada da minha sogra, ela ia me explicando assim, os nomes. E eu, gente, mas eu vou morrer de vergonha. Imagina quando eu tiver que vir à feira sozinha. Como é que eu vou pedir o que eu quero? Meu Deus, eu tinha vergonha de falar, sabe, de escutar minha voz falando italiano. Essas neuras iniciais que acontecem aí com todo mundo. Mas o conselho que eu posso dar para vocês é que vocês se joguem mesmo que vocês falem errado, vai tentando falar, vai tentando pegar, né? Porque no início você não entende muito bem e não fala. Depois vem a segunda fase, que você começa a entender, mas você não sabe falar, você ainda não sabe se expressar em italiano. Então se jogue, não tenha vergonha de falar, né? Eles vão perceber que você é estrangeira, chegada há pouco tempo na Itália, então não se preocupem tanto com isso, porque quanto mais vocês ficarem introvertidas, ficarem tímidas, pior vai ser, né? Tem que falar mesmo, tentar falar o máximo que puder, e aí devagarinho vocês vão conseguindo pegar. Outro conselho que eu dou é que geralmente quem chega aqui, assim, brasileiro, sempre vem para ficar com alguém que já é brasileiro, que já está aqui, né? Um vai chamando o outro. Que na verdade é a coisa melhor a se fazer. Ou então, se você conhece uma pessoa italiana, né? Que você venha e tenha essa pessoa para te ajudar. Porque eu fico imaginando uma pessoa que chega aqui assim, sozinha mesmo, sem falar a língua, sem conhecer ninguém. É muito difícil, né? Eu acho que nós tem que ter muita coragem para vir assim com a cara e com a coragem, sem conhecer ninguém, sem conhecer a língua. Então, geralmente, os brasileiros que chegam aqui é porque eles já têm alguém aqui, né? Algum parente que já trabalha, que já mora há um tempo, e aí ele vem. Mas o conselho que eu dou para vocês é que não fiquem falando só português em casa. Porque o brasileiro, acontece isso com o brasileiro, ele vem, vamos dizer, fica na casa de um irmão que já está aqui, que já trabalha aqui. Em casa todo mundo fala português. E não é legal, porque você tem que aprender a falar o italiano para poder, né, se comunicar. Então o conselho que eu dou é que não fique falando só português, né? Se force a falar o italiano, mesmo que você esteja na casa de um parente ou de um amigo que seja brasileiro. Se force mesmo a falar o italiano, porque senão você não desenvolve, a língua não desenvolve, você fica sempre ali. E outro conselho que eu dou também é de não ficar só em grupinho de brasileiro, porque aí a tendência é essa, você só vai falar em português. E tem muito brasileiro que chega aqui e aí só tem aquele grupinho de amigos brasileiros. Não, tente fazer amizade com italianos também, né? Seja simpático, seja aberto. Os italianos gostam muito do nosso jeito de ser brasileiro, que nós somos muito joiosos, a gente faz amizade fácil, eles gostam, então aproveitem, né, essa abertura que eles dão,
porque eles não dão muita abertura a estrangeiro não, mas com brasileiro eles são mais mansos, né? Porque eles gostam, se identificam muito com o nosso calor, com a nossa alegria. Então aproveite, faça amizade com italianos também, porque se você ficar só no meio de brasileiro, você não vai desenvolver a fala, não vai mesmo, né? Então, outra coisinha também que quem chega aqui sofre um pouco no início é com relação ao frio. Quem mora no Brasil, quem nunca veio aqui na Europa e tal, não tem noção de como é o frio aqui. E esse era o meu maior medo, porque eu não tinha noção, né? Quando eu conheci o meu marido, foi a minha primeira viagem internacional, né? Que eu peguei avião, tudo, eu não conhecia, nunca tinha ido para outro país. A primeira vez que eu vim no verão. E aqui no verão é maravilhoso, né? Parece lá o Brasil, temperaturas altas, 35, 36 graus, me senti em casa, beleza. Quando eu vim morar, eu também vim no verão, só que depois começou, né? Julho, agosto, tudo bem. Setembro, o negócio já começa a mudar um pouco de figura. Outubro, novembro, aí chega o frio, né? Os meses mais frios aqui são dezembro, janeiro e fevereiro. É a época do frio assim mais intenso. Mas não se preocupem, porque a gente acostuma. Eu acostumei, gente. E se eu me acostumei, vocês acostumam também. Eu sou carioca, adoro praia. Aqui não é uma cidade de praia. Eu tive que me acostumar a isso também, que eu estava acostumada com o mar, ver o mar. Às vezes eu nem ia para a praia para pegar sol. Mas toda semana eu ia na praia para ver o mar, porque o mar me acalma, sabe? Ele é vital para mim. Então você imagina, né, uma carioca vir morar na Itália em uma cidade que não tem mar. E eu me adaptei, porque no início você sente muito, não vou dizer que não sente, sente sim, sente frio e tal. Mas depois você começa a se acostumar, você começa a comprar as roupas adequadas para o frio daqui, porque as nossas roupas no Brasil, por mais quentes que sejam, não são adequadas aqui para o inverno rigoroso da Itália. Então você começa a comprar as roupas de acordo com o frio, começa a se agasalhar, começa a usar a echarpe, que a gente no Rio nem sabe o que é isso, né? O berreto, que seria o chapéuzinho, né? A touquinha. Aí você vai se acostumando, né? Você tenho certeza que vai se acostumar. O frio é a última das coisas que você deve pensar, tá? E outra coisa também que a gente estranha quando chega é com relação à alimentação. Eu sou uma pessoa de sorte porque eu gosto de muitas coisas que tem aqui na Itália. Eu gosto muito da comida italiana, que se come muito bem, gente. Muito bem mesmo. Então, assim, já no Brasil eu sempre fui uma devoradora de pizza, uma devoradora de lasanha, de massas, sempre gostei muito, salames, queijos. Então, assim, eu tô no país certo. E aqui eu aprendi a comer verdura e legume, que eu não comia no Brasil, eu não gostava. Aqui eu comecei a provar esses alimentos feitos de uma forma diferente, porque eles cozinham esses alimentos aqui diferentemente da gente lá no Brasil. Então eu achei assim mais saboroso e agora eu gosto, adoro. Como vagem que eu não comia no Brasil, como abobrinha que eu não comia no Brasil, né, espinafre. Então eu aprendi a comer essas coisas aqui. Então eu não estranhei muito, né? Assim, talvez eu tenha estranhado mais os condimentos. Eles usam muito especiarias, assim, tipo manjericão, sálvia, que mais? Alecrim, né? E eu no Brasil não estava acostumada com isso. Minha mãe praticamente só usava mesmo cebola e alho. E então esses sabores novos assim, né? Eu estranhei um pouco. E também eles usam praticamente só azeite extra virgem. É muito difícil que eles usem o óleo de milho, sabe, que a gente usa no Brasil aí para fritar. A comida aqui na Itália é pouco frita, eles fazem poucas coisas fritas, né? Então eles usam muito o azeite extra virgem. Então no início a gente estranha, até o nosso corpo estranha, né?
Não vou dar detalhes aqui, mas assim, no início eu sofri um pouco, porque o meu organismo estranhou essas especiarias que eles usam, o azeite extra virgem, mas eu posso garantir que a alimentação aqui é excelente, né? Eu pouco como comida brasileira aqui. Eu sinto falta às vezes do nosso feijãozinho preto, aí eu faço, né? Eu faço feijão aqui, quase praticamente uma vez na semana eu faço arroz com feijão. Quando acho aipim na feira eu compro. Aqui tem outro nome, que agora eu nem me lembro mais como é que é. Um outro nome, mas é o nosso aipim, aí eu compro também. Eu faço comida brasileira, mas eu me adaptei e gosto tanto da comida italiana que a gente praticamente come mais comida italiana em casa, né? Então, acho que vocês, para quem gosta aí de massa, de pizza, não vai estranhar muito não. E outra coisa que isso é normal, normalíssimo, aí você tem que aprender mesmo a lidar, né? Porque faz parte de um sentimento que vem da parte emocional nossa. Então não tem muito o que falar, que é a saudade. Eu no início sofria muito de saudade, eu chorava. Eu tô aqui há 13 anos, né? Minha mãe faleceu há 1 ano e meio, mais ou menos, e não teve um dia que eu não liguei para ela. Até quando eu ia viajar para outro país e tal, eu tinha sempre que falar com a minha mãe. Enquanto a minha mãe foi viva e eu morava aqui, eu ligava para ela todo dia, às vezes mais de uma vez por dia, fazia questão de todos os anos ao Brasil vê-la. No início eu até ia 2 vezes ao ano no Brasil vê-la, porque realmente a saudade dói, né? E eu já disse aqui muitas vezes, a minha mãe não era só minha mãe, era uma amiga. Então a gente sofreu muito no início, viu? Sofri muito, eu chorava. Quantas vezes o meu marido teve que me consolar e ele falava: Simone, se você não está aguentando de saudade, se você precisa ir lá ver a sua mãe, ver a sua família, pô, vamos pegar um avião, você vai. Se eu não puder ir, porque ele trabalha, né, claro, trabalha fora aqui, se eu não puder ir, vai você, né? Ele fazia questão, ele era o primeiro a me dizer: Simone, quando você quiser, vá. E quando a minha mãe ficou doente, pô, eu soube hoje que minha mãe ficou doente, no dia seguinte ele comprou a passagem para eu ir, né? Eu fiquei lá um tempo, ele ficou aqui trabalhando. Então, graças a Deus eu tenho um marido muito compreensivo. Ele sempre foi muito compreensivo nesse aspecto, né? Ele falava: se você quiser, tá com saudade, vai. Queria que minha mãe viesse para cá, passar uma temporada. Minha mãe não queria. Ela veio 2 vezes, né? Quando eu conheci ele, que ela veio conhecer a família, e depois no nosso casamento. Mas ela já era idosa, né? A nossa diferença de idade era grande, era de 40 anos. Então, assim, eu já vim pra cá com 33, ela não era mais um brotinho, né? Então, também tinha isso que dificultava a vinda dela, né? Senão, ia ser... A gente teria se visto muito mais, porque eu ia lá, se ela pudesse vir aqui também, né? Ela ficaria aqui, sei lá, o tempo que ela quisesse ficar, mas ela nunca quis, só vinha se fosse acompanhada. Sozinha ela não vinha. Também nunca quis vir com amigas minhas que vinham aqui no Brasil, que moram no Brasil, que também gostam de vir aqui, que tem parentes aqui, também ela não queria. Então, enfim, mas eu sempre fiz questão, pelo menos uma vez no Brasil, durante esses 12 anos da existência dela que eu estava aqui, eu sempre fui. Então, assim, a gente sofre sim, a gente sente falta dos amigos, a gente sente falta da nossa mãe, quem tem pai, né, quem tem irmãos, o resto dos parentes. Eu não tenho irmão, mas eu tenho um primo que é como se fosse meu irmão. Então a gente sente muita falta. Mas isso só mesmo tempo, né? Leva muito tempo para você se acostumar e tal, a ficar longe das pessoas que você ama. Mas devagarinho o tempo vai acertando tudo, né? Então, meus amores, são essas dicas que eu dou pra vocês, né? Se vocês estão pensando em vir pra cá, se vocês já estão aqui, estão passando por essas dificuldades, né? Então, eu tô trocando um pouco aí, te dando força pra você aguentar o tranco, que você vai conseguir, você vai vencer, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí pra gente, pra ajudar na divulgação do canal.
Se inscrevam para não perderem nenhuma novidade, convide aí o pessoal para montar essa família Bom Dia Beleza. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus.